nós vamos falar sobre como que a gente pode romper algumas fronteiras do medo e se desafiar a fazer algumas coisas diferentes. E esse se desafiar vai além daquilo que nós costumamos fazer no nosso dia a dia. Ou seja, se nós temos o hábito de fazer uma apresentação em público, de que forma que você pode desafiar sua comunicação? Qual oportunidade que você não vê e que pode ser algo que te coloque num movimento maior para você, enfim, entender esse processo de uma forma mais ampla. E é em cima desses desafios que eu vou chamar uma aluna muito querida da última turma da jornada, que já eu tenho a oportunidade de acompanhar, quer dizer, há muitos anos ela já esteve no meu consultório, quando ainda era estudante de jornalismo, e é uma delícia ver os profissionais que sempre estão em torno da melhora da comunicação, buscando um passinho a mais, uma vontade de crescer ainda mais. Eu vou chamar a Jaqueline Pereira, que é uma jornalista muito impactante no meio dela, porque ela faz assessoria de imprensa, ela é sempre em contato com excelentes profissionais, dando um gás na carreira desses profissionais. Oi, Jaque, tudo bem? Oi, Cida. Boa noite aos seus seguidores. Boa noite a todos. Boa noite, que bom, Jaque. Muito obrigada por você aceitar fazer parte aqui da live. É uma honra ter meus alunos participando também. E ainda mais você, com a tua experiência de jornalista, vai agregar muito no nosso bate-papo aqui. Tudo bem com você? Tudo bem? Estou muito feliz de participar aqui da live. A tua audiência é muito fiel. Eu faço parte dessa audiência há muito tempo. Pois é, E vamos parece uma aí. turma, né? Porque vocês já vão se cumprimentando. Às vezes eu vejo que um já está cumprimentando o outro, já estão A gente já, trocando sa- umas ideias aí, né? Enquanto eu falo aqui, vocês vão falando ali. a gente já responde junto. Seus alunos e pacientes são sua audiência fiel. Eu já vou respondendo. Quando eu vejo alguma coisa ali, o que eu já sei, eu já vou respondendo. Até porque já conhece bem meu jeitão, né? Às vezes eu me atrapalho, as pessoas me fazem uma pergunta e eu tô lá em outro lugar já, e aí eu sei que vocês já vão respondendo, isso me ajuda muito. Aliás, quero que sempre seja assim, já vão. Ai, qual que é o nome do aplicativo? Falar melhor. Eu já peguei várias dessas. Muito legal. Jaqueline, hoje eu separei esse momento para nós falarmos sobre a importância de nós traçarmos novos desafios na carreira e saber que a boa comunicação, além de abrir portas, ela é muito instigante, porque ela traz a necessidade de nós nos desafiarmos, vencermos o nosso medo e ir para frente sempre, né? E um dos cuidados que eu tive para fazer essa jornada que eu concebi aí, é uma jornada de 21 dias, foi também trazer aulas adicionais com temas que muitas vezes a pessoa nem sabe que no futuro ela possa precisar. E eu te pergunto, um desses temas, um desses bônus que eu coloquei no curso é o palco virtual. Como que você se sentiu de fazer parte do palco virtual? Explique aí, por favor, me ajude, já me faz aqui como é que é esse palco, qual que é a tua sensação da existência dele no curso? Olha, pessoal, a Cida é uma mestra, porque fazer um palco virtual pelo Zoom com a mesma didática e com o mesmo rendimento que a gente tem é incrível, assim. Então a gente recebe o desafio de em 2 minutos falar sobre um tema, mas não é chegar e falar, tem que se preparar, tem uma série de etapas. Então tem que pensar no assunto, elaborar o assunto com clareza para atender essa demanda de falar o teu assunto em 2 minutos, com clareza, com objetividade, abrir mão da maldição do conhecimento. Quando a gente domina a área, a gente tem que falar para as pessoas leigas de um outro jeito, de uma forma que a pessoa possa ter uma utilização prática daquela informação. Então, todo esse processo a Cida acompanha e mais. Ela dá um desafio que você tem que ser, você tem que fazer palestra do estilo do Steve Jobs. Tá É tudo claro, né? assim, é tudo assim que você pensa, como que essas pessoas fazem? Quem treinou eles? Eu vi o Steve Jobs com umas imagens do lado assim, e ele circulando numa naturalidade. Eu falei, nossa, como ele consegue?
Então, a Cida faz isso com a gente. A gente tem que fazer uma apresentação de 2 minutos com 5 telas, 5 imagens, 0 texto. Eu comentei assim com a minha filha, meu Deus, 0 texto. Eu que já dou palestra há tanto tempo, tinha um vício de PowerPoint, né? E fazer uma colinha no PowerPoint, Tinha né? um Que vício chega de ali. PowerPoint que acabou. Em 21 dias acabou, porque eu vi que não era bom, principalmente para quem? Não era bom para quem assistia o PowerPoint. É. Então eu Mas tive que mudar. sabe que essa ideia das imagens faz parte da minha metodologia, que é a de apresentações no estilo comunicação sensorial, em que você tem que dar trabalho, não dá? Que, ó, a gente temos vários alunos aí da tua turma dizendo: Oi, Jaque, a Lúcia, a Oi. Lisete. Quando você tem que só separar imagens, isso mexe com a cabeça, porque você tem que preparar imagens que vão ajudar muito a tua apresentação, a tua narrativa. Se você pega uma imagem que não pode ser também uma imagem literal, ela tem que somar, ela tem que trazer um efeito para quem vai assistir. E isso é muito gostoso, porque eu considero que o momento da preparação, que é uma coisa que eu enfatizo muito, é o momento que você tem que se dedicar mais para que a apresentação dê certo. E é onde as pessoas negligenciam, porque começam já a querer só se livrar desse processo da preparação e vão direto para a apresentação. Não dá certo, porque aí tem que recorrer à cola do PowerPoint. Isso tudo é uma grande bobagem. E nesse jeito, não. Se você não dominar o assunto, você não consegue fazer a tua apresentação, não é verdade? Sim, essas imagens que você propôs, essa técnica das imagens, eu não penso mais em fazer nenhuma palestra que não seja com imagens, assim, porque agora eu já quero fazer algo melhor. É É, mais difícil fazer melhor, é um processo mais demorado, mas depois, é mais demorado. é mais demorado antes, mas o É, resultado é melhor. Eu vi que depois que eu passei pelo palco virtual, teve vários desafios, foi difícil, porque tem que quebrar esse paradigma de não fazer cola, não colocar texto, não colocar frase. E eu acho que é um exercício mental muito forte, assim, a gente tem que mudar o jeito de fazer uma apresentação. Então, eu acho que essa mudança, isso que causa um pouco de resistência, e a gente precisa vencer essa dificuldade, passar pelo desconforto de fazer. Depois de fazer, a gente vê que vai ser mais fácil, mas é mais um medo do desconhecido que faz a gente pensar assim. Eu pensei, tudo bem, ela disse que é para fazer com imagens, eu vou com imagem mesmo, mas eu fiquei insegura, porque eu nunca tinha feito. E mas depois é que eu fiz, a gostoso, dá imagem uma ficou. sensação. Aham, é. A imagem ficou na minha mente. Depois teve um outro exercício para diminuir, né? O palco virtual, fazer uma síntese de 2 minutos para 1 minuto. Daí as Mandando o imagens me vídeo, ajudaram. né? O Mandando o vídeo videozinho. foi Aham. gravando o vídeo. Daí É. essas imagens me ajudaram. Agora eu sei além das apresentações ficarem melhores, para quem vê que é o principal, se você apresenta, tem que apresentar para alguém. Se Sim, não for adequado para quem vai assistir, não precisa fazer, né? é verdade. Se ninguém se interessar, não precisa fazer. Aham, Eu é. falei, gente, eu já fiz tanto PowerPoint, ainda bem que as pessoas eram bem interessadas. Agora eu tenho uma proposta de fazer mais interessante ainda, né? É, mas isso é um processo que dá para fazer uma evolução muito grande em vários aspectos, porque quando você está ali livre, leve e solto de texto, daquela apresentação mais burocrática, você tem que necessariamente trazer para a sua fala os recursos que vão ajudar você a apresentar. E é o momento em que você tem que falar com ênfase, colocar ritmo, não pode ter vício de linguagem. Mas além do palco virtual, até para quem hoje eu recebi algumas mensagens, Cida, como é que é essa história de palco virtual? É uma coisa muito despretensiosa, mas ao mesmo tempo desafiadora, porque você monta um cantinho na tua casa em que você se programa para ficar em pé. Se diz, mas eu não poderia compartilhar as imagens pelo Zoom? Sim, mas eu quero ver você, como se você estivesse realmente num palco, num auditório. E isso de ter que ficar de frente para o grupo, de frente para a turma ali no Zoom, dá um friozinho na barriga, dá um bate mais forte no coração? Como é que é isso, Jaque? Dá. A primeira vez que eu vi um colega apresentar, eu fiquei torcendo bastante por ele. Imaginei como ele estava nervoso. Dá um frio na barriga muito grande. Fiquei muito emocionada,
Pensei, meu Deus, será que eu vou sobreviver a isso? Falei, gente, mas eu já me apresentei para uma quantidade de Eu vou pessoas. sobreviver a isso. Eu falei, meu Deus, mas eu já me apresentei para uma quantidade de pessoas muito maior. Então, a gente estava na turma em 30, né? Sim. Não, eu acho que o grupo todo a gente estava com 50, mas no dia que você fez essa Naquele dia. apresentação, Eu pensei, meu Deus, será que eu vou sobreviver? Daí eu pensei, não, eu vou sobreviver. Vai ser difícil, mas eu vou sobreviver, porque eu também já trabalhei em TV, reportagem em TV. Eu ajudo as pessoas a aparecerem bem na imprensa. Eu falei, eu vou sobreviver, eu vou ter que passar por esse desafio, eu vou segurar na mão da Cida. Se fosse outra pessoa que me propusesse fazer uma palestra com 5 slides, eu não aceitaria. mas Eu não mas, aceitaria. Porque mas eu é que sei que quando assim, você propõe, você tem um método. Então, assim, se eu estiver no escuro segurando a tua mão, eu vou. Eu vou porque é, eu sei que você não. Você é muito capacitado e você faz o melhor pelas pessoas. Então, obrigada, falei, eu Jaqueline. vou fazer. Eu vou quase morrer, mas eu vou fazer porque vai ser por uma Mas boa é assim causa. mesmo, tem que ir, né? E assim, não dá para recuar, porque chega uma hora e você fala, tá, eu quero entender esse processo aí. A Mari está falando aqui que, Maris, que delícia, ó, já sou aluna, entusiasmada com a jornada, querendo aprender muito. Vai aprender, porque esse é o nosso propósito. Hoje eu já liberei a aula 1, o dia 1 de atividades, já tem gente que adora essa coisa de mandar os vídeos, de eu já saber quem que é quem. Não porque eu trabalho isso, mas eu adoro. É muito bom. Você vai sabendo da história de cada um, a expectativa, o desejo do que quer melhorar. É fascinante mesmo receber uma turma nova. Mas você sabe que para o próximo grupo, eu quero ver se no dia do palco virtual eu convido também os alunos, deixo aberto para os alunos das turmas anteriores. Assim a gente faz uma plateia maior e ainda coloca esse desafio com um pezinho a mais. Eu vou combinar isso com a turma. Maris, aceita o desafio aí de ter mais e mais gente? E assim vai ficando cada vez mais desafiador. Se o negócio é sempre buscar desafios maiores para ir forçando a barra para que essa comunicação fique bem poderosa, assim é que as coisas vão. Jaqueline, outro bônus que eu fiz questão de colocar, e aqui eu quero muito que você conte da tua visão de jornalista, é o Media Training, é uma palestra de como dar entrevistas. Nós temos no grupo basicamente profissionais de todas as áreas. Isso é muito fascinante porque são profissionais de áreas totalmente diferentes, mas todos se destacando no que fazem. Você acha, e poucas pessoas entendem a importância de dar uma entrevista. Você acha que é importante hoje, com os desafios que a gente vem vivendo, que todos se preparem para dar uma boa entrevista, seja de televisão, de rádio, de portal, de internet? Como que você vê isso? Eu acho muito importante porque a imprensa vai dar uma outra visibilidade. Você vai falar com um jornalista e vai atingir toda aquela audiência. Toda aquela audiência de site, jornal, revista. Então, mas tem que ir preparado. Quando a porta é aberta, a gente pode entrar se a gente estiver bem preparado, porque essa mesma audiência vai ver a tua preparação, teu bom desempenho ou teu mau desempenho. É, Então, a gente precisa cuidar muito, nem que decline do primeiro, segundo convite, ganhe um tempo para se preparar, porque você precisa entender o que o jornalista quer conversar com você, você tem que analisar se você tem expertise, se é o teu métier. De repente você entende de contabilidade, mas aquela parte de malha fina, multa, complicações, algum detalhamento, você não entende, não dá para falar com a imprensa sobre um assunto que você não entende. Você vai ter que entender o assunto e você vai ter que se preparar. E dentro da preparação, no curso da Cida, eu vi que eu tinha uma grande dificuldade com os assessorados meus, que eu via, gente, mas que pessoal prolixo. Como que eu vou ajudar a resolver esse problema? Daí, com muitos, a gente adota o expediente de fazer entrevista por e-mail, constrói o texto, começa trabalhando a visibilidade primeiro e-mails impressos, para mas, depois ir Jaque, para o me conta um online. pouquinho até para a nossa audiência assim, acompanhar, porque o teu trabalho de assessora, como é que é um pouquinho isso? Porque é bem interessante, né? Bem, o trabalho de assessoria de imprensa consiste no seguinte: para você dar entrevista na imprensa, ou você é convidado, ou você precisa produzir oportunidades para ser convidado. Então, a assessoria de imprensa vai fazer a tua ponte entre você, médico, dentista, terapeuta, professor, empresário, com a imprensa, para fazer um meio termo entre o que você quer falar e entre o que a imprensa precisa ouvir. Vai transformar o teu assunto em uma notícia que interesse à audiência do jornalista.
Então, esse trabalho vai ser uma preparação de como você vai se expor e uma preparação de qual resultado que a gente pode atingir. Então, isso dá mais segurança. Mas no meio desse processo, só um assessor de imprensa não é suficiente, porque se você não falar com objetividade, com concisão, com clareza, não tem assessor de imprensa, por mais que se dedique, que resolva essa parte de você dar entrevista. E porque na hora que aparecer um jornalista na sua frente, imagine, você vai lembrar de toda essa audiência, todas as pessoas que estão ali, vai dar um nervosismo muito maior. Então, você tem que se preparar antes. Você tem que entender do assunto, você tem que melhorar a tua comunicação, você tem que melhorar a tua clareza mental. Quando alguém dá uma entrevista e você vê que em 15 segundos resolveu completamente uma orientação, é um exemplo polêmico. O ministro da Saúde, o Mandetta, ele dava uma entrevista na imprensa, todo mundo entendia, absorvia, comprava a ideia dele e via que ele estava bem certo, bem seguro do que ele estava fazendo na saúde. O próximo ministro, ele não se comunicava muito bem nas entrevistas, ele não se posicionava, ele falava os números técnicos, mas não mostrava o que todos aqueles números técnicos, todo esse grande problema do Covid, como que as pessoas podiam fazer para se proteger, como que isso chegaria em cada município. Com aqueles dados, o que a gente ia fazer com aqueles dados? Ele não sabia dizer. Então, ele era médico, competente, qualificado, mas ele não sabia passar a mensagem dele. Então, assim, ele passou situações que talvez ele nunca tivesse passado na profissão dele, de ser exposto de um jeito assim. Se ele tivesse contado com 2 preparações, da Cida Stier, para chegar lá e falar com a imprensa, e vou puxar a sardinha para o meu lado, e contado com a Jaqueline para preparar para uma coletiva de imprensa, ele chegaria ali muito melhor. A gente tem várias alternativas de fazer conduções de entrevista de um jeito que a pessoa se sinta melhor e não tão exposta. Então, tem várias formas de conduzir, de acordo com o perfil do entrevistado. Se o entrevistado for mais introvertido, a gente tem como produzir situações, escolher alguns veículos que propiciem essa exposição gradual. Mas, olha, se não passar pelo curso da Cida, eu acho que a insegurança é muito grande, atualmente a insegurança geral. Se você não tiver uma clareza mental, uma preparação, você chega na frente de um jornalista, você fala tudo o que você não queria falar e não fala o que você precisava. E depois vê na imprensa publicado de um jeito que você não vai gostar. Então você tem que melhorar a tua performance. Não, mas eu não falei isso. Ou então, fala muitas coisas e fala assim, nossa, mas o jornalista pegou bem o que eu não queria que pegasse. Mas como é que ele ia saber disso? Agora, eu acho interessante, e eu fiz questão de colocar essa palestra, porque a Jaqueline, por exemplo, ela é assessora de imprensa, ela faz essa ponte do profissional com a imprensa e prepara, mas ainda são poucos profissionais que têm essa visão de ter, quer dizer, não é que sejam poucos, mas poderia ser muito mais os profissionais que contratam um assessor de imprensa para fazer essa ponte. E as empresas, de modo geral, têm um assessor, porque sabem desse peso que uma entrevista tem. Então, uma coisa que é bem interessante a gente observar é o seguinte, que numa apresentação em público, você vai pegar um assunto e você vai abrir. Numa entrevista, você vai pegar um assunto e você vai fechar. Ou seja, você vai pegar só aquilo que é o mais importante, que é o mais relevante, e vai falar em alguns segundos. Ou seja, poucos segundos, 20 segundos, 30 segundos, a não ser que seja uma entrevista maior, de estúdio, mas não é muito tempo. Se você começa a se enrolar, você não vai passar nada. Na verdade, você vai passar vergonha, porque eu canso de ver entrevistado na TV, quando chega para dar uma entrevista, leva uma pasta, leva um monte de coisa, achando que vai chegar na hora e vai conseguir olhar uma pasta cheia de anotações. Não vai. Você já tem que ir com tudo muito bem trabalhado. E esse é um ponto que eu considero bem importante no curso, você ter essa consciência que você, sendo um bom profissional, é passível de precisar dar uma entrevista. E espero que precise. E vai ter que dar boas entrevistas, vai ter que pensar a respeito disso, não é, Jaqueline? Sim, e o curso da Cida, esses 21 dias, olha, eu sou jornalista já com mais de 20 anos, 25 anos, e eu digo o seguinte, que eu aprendi situações com esse palco virtual, que é criar imagens mentais, que agora, quando eu vou produzir um material e quando eu vou conversar com alguém que eu vejo que está toda enrolada, não está com clareza, eu penso,
qual é a imagem que essa pessoa tem que passar. Eu tenho que ter um jeito mais claro de explicar qual é o problema que eu estou vendo naquela situação para ajudar o meu assessorado a resolver. E eu já estou pensando, agora meu modus operandi vai ser, tem uma lista de fornecedores que eu recomendo, que faz parte de um sistema de atendimento de assessoria de imprensa, e eu vou colocar a Cida, porque eu falei, gente, vai demorar 3, 4 meses para o pessoal entender como que eles vão melhorar, só que agora, com esse problema da pandemia, as pessoas têm mais tempo para fazer algumas coisas, mas têm urgência para fazer outras, Tem porque muita urgência. tem muita Na urgência porque está muito verdade, tempo sabe o que eu parado. acho que acontece, Jaqueline? A pandemia trouxe, deixou em evidência uma lacuna que muitos profissionais tinham com a comunicação. E eu vejo isso muito pela demanda, que se eu preciso de uma palestra urgente aqui, mas, meu Deus, comunicação não é uma coisa urgente até que você realmente dependa dela. E aí está todo mundo correndo de um lado para o outro, e é isso, é uma demanda que estava reprimida. Mas é bom Sim. isso, não é, É Jaqueline? bom, Porque é tem que sair bom. correndo atrás. É bom, só que a gente tem que, você na tua área, eu na minha, a gente tem que explicar que acabou o amadorismo, não dá para dar, não tem mais um tempo longo para nada. Se for chamado para entrevista hoje, você declina dessa semana, mas em uma semana você tem que se preparar, porque se você não se preparar, não vão te chamar. Você declina uma vez, é chamada segunda, você tem que ir. Se você ficar negando, você não vai, não porque o jornalista não gostou de você, é que o jornalista precisa de fontes que aceitem rapidamente e resolvam aquela necessidade, porque o E que jornal falem entra. bem, né? Ou E seja, que que, falem que bem. resolva a vida. Se vai entrevistar alguém que fica lá, e fica se enrolando para falar, nunca mais essa pessoa vai dar uma entrevista, porque ela atrapalhou o processo todo. Atrapalhou. Agora, a partir do momento que foi na entrevista e que foi super bem, o que acontece? As coisas se abrem. Tanto que a gente vê na imprensa que tem umas figurinhas, uns profissionais que estão sempre dando entrevista. E eles vão decolando na profissão, muitas vezes, porque a ideia é essa, né? De fazer com que a pessoa consiga fazer a melhor entrevista e atender a expectativa da sociedade. Porque qual que é o papel da entrevista? É você estar ali com o teu assunto a serviço da sociedade. Ou seja, você vai Sim. dar uma informação, você vai prestar uma informação e, ao mesmo tempo, se você é um bom entrevistado, aquilo reverte de uma forma também positiva para que a tua profissão cresça. Eu canso de ver profissionais que eram aqui de Curitiba, que eram entrevistados aqui, fazendo uma pontinha em outras áreas, né, participando de eventos nacionais. Qual Dá que uma você grande percebe projeção. que é a maior dificuldade, Jaqueline, num profissional que, por exemplo, a gente tem aqui médicos, nutricionistas, empresários. O que você acha que é um problema que as pessoas têm que não entendem na hora de dar uma entrevista? Vamos ver sobre o ponto de vista jornalístico. As pessoas são prolixas, né? Eu acho que um grande problema é que as pessoas são prolixas e não estão preparadas. E quando a pessoa não está preparada, fica muito assustada, ou fala muito, ou fala pouco. Na verdade, quando uma pessoa está de frente para o jornalista, todas as inseguranças e tudo que ela não trabalhou na comunicação fica evidente. Eu já tive um assessorado, assessoro pessoas profissionais muito experientes que não gostavam de dar entrevista na imprensa e às vezes a gente consegue uma oportunidade para uma entrevista ao vivo. Teve um assessorado que teve uma entrevista ao vivo no Jornal da Manhã, de televisão. Mas Eu era uma fiquei... entrevista assim positiva ou era uma Não, situação era de uma entrevista crise? positiva. Era uma entrevista Uhum. positiva. Então a gente trabalhou uma preparação antes. Eu falei para ele, olha, vamos diminuir um pouco desse medo. Primeiro, o teu assunto é esse, vamos nos preparar para esse assunto. Mas vamos fazer o seguinte, teu assunto é a dificuldade escolar na volta às aulas, faz uns anos atrás. Então, vamos estudar tudo que está relacionado ao noticiário de crianças, bullying, o positivo e o negativo ligado a essa faixa etária. Vamos ver esse noticiário, vamos acompanhar. Eu fiz uma pesquisa para ele e disse, pense como você se posicionaria se a pergunta fosse bullying, adolescente, criança. Preparei ele para vários cenários. Eu falei, o cenário positivo é esse. Fiz as perguntas para ele. Olha, todos os jornalistas vão te perguntar o seguinte: o que, quando, como, por quê? Então, eu montei as perguntas do assunto dele nessa Nossa, estrutura. aí é a versão tua, né? De pegar a mão do entrevistado e É, falar, vá lá e se dê bem, né? eu falo, responda para você,
responda para mim por escrito e eu vou te entrevistar pessoalmente. Então, eu passo antes, ele tem um dia para pensar, ele responde, daí ele me responde pessoalmente, eu falo, agora a gente vai. Muitas das vezes eles chegam lá, o jornalista não pergunta a pauta negativa. Mas o meu assessorado já vai naquele estresse. Ai, pode me perguntar tudo, a Jaqueline disse que pode perguntar tudo. Daí vai lá e acontece uma pauta positiva, só aquilo. Ele tá bem? Que ótimo. Agora, se no meio daquela situação que era positivo, o jornalista trouxesse à tona um assunto horrível de suicídio na adolescência, o meu assessorado, uma pessoa super relevante no Paraná, nacionalmente, parecesse ao vivo com aquela cara regalada de... Assustado. Não, assustado, não sei o que vou fazer. Então, eu prefiro assustar o assessorado antes, explicando tudo que ele vai encontrar de bom e de ruim. Daí ele vai dizer, eu vou dar entrevista ou não vou? Eu falei, mas você tem que dar entrevista. Tem que E a dar. partir do momento Tem que se preparar de fato, né? Você não pode ir assim, verdinho, achando não. que, ai, tô indo passear. Não, você tá indo dar uma entrevista e tem sempre o risco. Tem o nome a zelar. E depois que esse profissional começou a dar entrevistas, era um profissional retraído, muito conceituado, uma autoridade no Paraná. Ele começou a ser convidado para eventos nacionais muito importantes. Ele já era importante uma vida inteira. Só que depois que ele começou a dar entrevista em sites de São Paulo, televisão aqui, esses links começaram a aparecer nas redes sociais da empresa dele, ele deu um salto muito grande. Na verdade, em 3, 4 meses dando entrevistas na imprensa, deu um salto muito grande, assim. Agora, imagina se ele resolve dizer assim, não vou dar entrevista, ou se ele não se prepara para dar boas entrevistas. Não vai. Ele ia perder, porque, por exemplo, as empresas, elas precisam construir vantagens competitivas, e a visibilidade na imprensa é uma vantagem competitiva para as empresas. E a visibilidade na imprensa é essencial para quem é profissional liberal, para quem é profissional autônomo, para quem está se reinventando, tem que aproveitar as oportunidades da imprensa, mas precisa se preparar. Muitos anos atrás, teve uma série de memes na internet de uma nutricionista que ela deu uma entrevista ao vivo numa televisão e ela travou numa parte ela lá, é famosa, leguminosa. sanduíche. Sanduíche, essa. Mas ela teve delay, né? Ela não sabia o que era o negócio de usar o ponto e tal. Mas ela o teve pessoal delay, já começou. coitada. Mas o pessoal não perdoou. Então, o único jeito da gente não ser meme é a gente se preparar. Ela virou meme numa época assim que as pessoas estavam começando a acessar YouTube e tal, foi muito, mas ela se tornou até famosa por isso, porque eu soube que mais tarde ela até abriu uma lanchonete no Rio de Janeiro com sanduíche. Ela foi, na época, acho que era o programa do Jô Soares, faz muito tempo isso, né? Você sabe que a Gisele está falando aqui que acha difícil falar de forma clara assuntos técnicos. Dependendo do público, a linguagem deve ser mais simples possível. Na realidade, Gisele, diz ela, sempre deve ser a linguagem mais simples possível. E eu te digo uma coisa, e a Jaqueline talvez concorde comigo, né? Que a linguagem técnica é a tal da maldição do conhecimento. Você acha que você não pode desapegar do técnico e vai falando palavras difíceis achando que está todo mundo entendendo. Não funciona. Se você tiver que falar uma palavra que não tem jeito de escapar, e os advogados aqui sabem bem disso, o médico, enfim, você fala o termo e usa já ou seja, e traduz. Toda vez que você tiver que usar um termo técnico, você já, ou seja, dá um exemplo ou fala o que é aquilo com uma outra linguagem. Assim você não se sente mal por não ter usado a terminologia correta, mas também não deixa as pessoas sem entenderem do assunto. E esse é o ponto, né? Sim, tem que ser claro. Dá para ser muito claro mesmo numa linguagem simples. Isso daí é um exercício de clareza mental. Uma clareza do pensamento que a Cida, essa parte da clareza mental, Cida, eu já, enquanto eu fiz o teu curso, eu já ensinei um candidato que é assessorado por outra amiga minha. Falei, nossa, eu estou fazendo um curso maravilhoso. Você tem que falar para o teu assessorado. Eu falei para ela que para ele fazer um discurso de 2 minutos, ele tem que fazer o 3x20. Não, ó, esse 3x20 eu vou te contar, hein? Deixa que meu aplicativo vai ficar pronto, vai ficar bem legal daí de divulgar isso, né? Eu ensinei por chamada de vídeo, por WhatsApp, para uma outra colega minha que trabalha em outra área. Falei, não deixe o seu candidato passar vergonha. Expliquei para ela. Entendeu? Agora você vai lá, explica para ele que ele vai fazer assim.
terminei o curso, falei com ela de novo, ela falou, meu Deus, o candidato agradeceu que aquele método 3x20 resolveu. Ele tinha alguma coisa que não sabia, não conseguia destravar o raciocínio dele, e o método 3x20, que é, né, fazer em 1 minuto. Em 1 minuto você colocar a cada 20 segundos um ponto de vista, começo, meio e fim de cada assunto. E ele se deu super bem, eu fiquei super feliz. Eu falei, nossa, eu vou matricular todo mundo. Todo mundo agora é o curso da Cida, porque Cida, isso daí, o 3x20, você aprende a calcular e se educar quanto que você vai falar em 1 minuto. Em 1 minuto dá para falar muita coisa, em 2 minutos dá para falar muito. Eu estou gravando umas videoaulas que eu falo, gente, mais que 4 minutos não pode. 4 minutos eu Não já acho dá, que é uma né? eternidade. Já acho É, uma eternidade. essa Não é? realidade do tempo é muito diferente. Eu tenho que patentear o 3x20, é verdade, sabia? Mas sabe o que acontece? Urgente. Esse negócio do 3x20, eu no consultório, eu vivo dando apelido, nome para as coisas, tanto que os meus clientes fazem isso também. Tem uma técnica de voz que tem um nome super complexo e virou navio. Não, você faz o navio também, as pessoas falam. O que é navio? Né? O nome não é oficialmente navio, mas quando você faz esse exercício, você sabe. E aí fica o apelido. 3x20 também. Sabe como que surgiu a ideia do 3x20 para o curso? Eu falei, como é que eu torno esse negócio possível se eu não estiver perto? Aí eu fui dormir com aquilo na cabeça, pensei, não, eu tenho que fazer algum jeito da pessoa visualizar essa história desse 3x20, porque a coisa está muito no tempo, né? Aí eu falei, já sei, eu quero um cronômetro colorido. Aí eu pedi pro menino que edita o meu material, eu falei, olha, eu preciso de um cronômetro que fique 20 segundos de uma cor, 20 segundos de outra e de outra, e virou uma coisa isso. As pessoas me mandam mensagem, Cida, você tem como me mandar o cronômetro? Bem isso, alguém que está treinando alguém. E é gostoso, né, a gente desapegar e achar que, eu que tenho. Vai para o mundo. Quanto mais gente usar essa história aí, é Porque o que a gente a gente espera, né, que transforma. melhore. A Né? gente transforma aquela imagem em quantidade de tempo. Você Em quantifica, né? quantas frases cabem em 1 minuto. Não, É, eu penso isso em linhas torna, é agora. uma reeducação do pensamento, isso. Sim, Ou sim. seja, é lógico que numa apresentação a gente não tem que ficar lá vidrado em fazer 20, 20, 20, mas para você treinar e ver quanto que cabe de um assunto num determinado contexto, te ajuda muito, porque, bom, né, a gente sai do 3x20, vai para o método bolinha, ou seja, é, isso é o jeitão. Mas a questão toda é que, durante todo o curso, qual que é a minha atenção? É a gente sair dessa ideia do achar que o medo é o único fator que impede uma pessoa de falar bem. Não. Depois que você lida com medo, tem tanta coisa para trabalhar. E é isso. Então a gente vai trabalhando respiração, vai trabalhando voz, vai trabalhando dicção, vai trabalhando autocontrole, vai trabalhando tudo pelo caminho. E a organização do pensamento é um dos itens, porque se a gente abre para essa visão de uma apresentação em público, a maior dificuldade que uma pessoa tem de falar com segurança é não ter clareza. Por quê? Porque vai lá na frente, começa a se enrolar, não faz nada que dê sentido para a fala, o outro não vai entender. E, ao mesmo tempo, vai dar uma entrevista ou vai gravar um vídeo. Se você não organiza o assunto, não tem como ter condições de ir para frente. Eu me sinto feliz com esses bônus que eu coloquei no curso. E tem mais um também, que esse você, como jornalista, vai me dizer, porque você me falou que você já usou. Eu vi lá no grupo do Telegram que você já estava até fazendo propaganda, que é ensinar a usar o teleprompter. Não sei se todo mundo sabe aqui o que é teleprompter. Alguém não sabe o que é teleprompter? Diga aí, não, que eu já vou explicando. Que é uma ferramenta muito utilizada há décadas pelo jornalismo, que o apresentador, então William Bonner e tal lá, ele lê a cabeça que a gente chama, que é assim aquele texto que vai chamar a entrevista. Então esse equipamento se chama teleprompter. Por muitos anos isso foi utilizado no jornalismo. Só que com as tecnologias e os celulares cada vez mais poderosos, o teleprompter passou a ser também um aplicativo. Se você colocar no teu celular, no Google Play ou na App Store, vai ter lá teleprompter. O que você vai fazer?
vai ter lá um brinquedinho desse, você vai poder usar. Mas isso virou uma faca de dois gumes na história, porque tem muita gente que nunca gravou vídeo nem nada, baixa um aplicativo desse, põe um texto lá, quadradão, que não tem nada a ver, e blá, 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 e começa a ler aquilo. E fica horrível. Você grava um vídeo parecendo um robô. Porque você está lendo e tem toda a técnica. O meu trabalho com jornalistas, e a Jaque sabe muito bem disso, é muito de ensinar com que um jornalista fale um texto lido de uma forma super natural. Isso é prosódia, isso é ênfase, ritmo, pausa. E eu também decidi colocar nessa turma da jornada aí, porque muita gente está precisando gravar vídeo, um treinamento com o teleprompter. Agora me conte, Jaqueline, foi útil para você? Porque você já sabe disso. Maravilhoso, maravilhoso. Todas as evoluções que eu consigo no teu curso, eu comemoro lá com os amigos, eu mando no suporte para Adriana, eu mando para você, eu mando para todo mundo para dizer, gente, então essa aula, a Cida faz a aula no Zoom e ela consegue colocar todo mundo ao mesmo tempo fazendo um treinamento do teleprompter. A gente sua a camisa porque faz todas as técnicas que ela ensina de aquecimento vocal, articulação, tudo, e faz o treinamento do teleprompter. Parece que isso é impossível, mas depois de treinar bastante, isso torna-se natural. Depois que você cansou tudo que podia, você aprendeu daí. Então, eu fiz a aula, depois que eu fiz a aula, eu falei, ai meu Deus, que difícil, mas tudo bem, a gente vai fazer. Peguei um sábado de noite, eu estava sozinha em casa e falei, agora é eu esse teleprompter. Eu acho que eu gravei 50 vezes. Sério? Mas olha que legal, mas isso que é treinamento, é uma fazer. coisa maravilhosa. Agora eu vou fazer. Isso vai dar certo. Não vou olhar a gravação. Beleza. Passou 2 dias, eu olhei a gravação e falei, ih, que difícil. Não, mas agora eu vou fazer minha próxima videoaula. Eu vou fazer como eu fazia, eu contando a aula, dando a aula, e vou fazer com teleprompter. Agora que eu fiz esse treinamento, vamos ver. Daí na hora eu inverti. Então, primeiro eu vou fazer com teleprompter, talvez não vai dar muito certo, não estou muito à vontade, e depois eu vou fazer do jeito que eu fazia. Fiz com teleprompter, deu tão certo que eu olhei. Falei, meu Deus, eu não vou fazer do outro jeito. Como é que isso deu certo? Cuidar para não viciar no teleprompter, hein? Para não viciar. Não, porque daí gostou tanto de fazer com TP que pronto. Não, mas você não sabe que eu desenvolvi em cima do que você me ensinou. Eu aprendi um posicionamento que você coloca o iPad, comecei a me posicionar como eu me posicionava nas reportagens de TV. Só que quando eu estava na TV, o cinegrafista dizia, vira à direita, vira à esquerda, vira mais para cá. Ele me dirigia e eu ficava no ponto certo. Então, eu aprendi qual é o posicionamento certo, que eu leio o TP sem ninguém ver. Ah, mas esses aplicativos de teleprompter, eles já fazem também, alguns deles, isso, de você olhar para a tela e ele parecer que está olhando para a câmera. Deve ter algum Então, mas sem o treinamento, sem o treinamento não daria. Sem o treinamento mas você sabe, eu acho importante ter esse treinamento do teleprompter, porque é muito comum hoje, por exemplo, um profissional ser convidado para um congresso, alguma coisa, e tem que gravar um vídeo falando sobre a palestra que vai dar e tal. Como não tem muita adaptação com o fazer um vídeo, às vezes quando tem uma série de informações que precisam aparecer nesse vídeo, o teleprompter é super útil e tem que saber, porque senão passa vergonha. Eu fico chateada quando eu vejo alguém fazendo um teleprompter barará, 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 lendo, assim, como se a gente que está vendo um vídeo pudesse aguentar tanta falta de expressividade. Ai, ai. Não é assim. Mas esse treinamento também é importante. Eu acho que é um adicional que vai fazer bem. Nós temos uma série de americanos aqui, de pessoas estrangeiras na nossa live hoje aqui, mandando mensagem. Acho que vai ter que colocar legenda, Cida. Você vai ter que começar a fazer live legendado. Isso Tem mesmo. como, será? Não. Só se você salvar e depois de salvar, colocar legenda. Pois é, mas então, lá tá a minha copilota lá, que fica no bastidor das lives, ela vai assessorando, ela vai conduzindo aí, cuidando bem para para que as coisas aconteçam da melhor forma. Aliás, eu preciso dizer que a minha equipe é uma equipe que eu tenho muito orgulho, muita satisfação. Tenho aqui o Felipe, a Adriana, a Luá,
tem o Guilherme, tem o Fernando, pessoas que estão sempre prontas para dizer, ó, tô precisando de tal coisa, tá aqui, tá aqui. Então, hoje, se a gente pensa que o curso está redondinho e que eu estou à frente de tudo isso, pode saber que eu não estou sozinha, tenho uma equipe de muito, muito comprometimento comigo, que eu tenho o orgulho de dizer que pessoas que eu escolhi a dedo para trabalhar comigo, porque não tem como a gente ter um curso com tanto nível de detalhamento, com tantos cuidados, se não tem um cuidando de um suporte aqui, dando atenção para um aluno ali. E cada um no curso vai lidando com as coisas de forma diferente. E é importante a gente saber que o aluno conta a qualquer momento com um suporte, né? Com uma ajuda. Ah, não consegui fazer tal coisa. Pega na mão, você faz assim. E eu então agradeço aqui publicamente para todos os meus queridos da equipe aqui, que é um São ponto, ótimos né? mesmo. Eu também agradeço todo o atendimento. São ótimos. Eles são mais rápidos do que a gente imagina que eles seriam. Você manda, já tem uma resposta tão rápida. E eu quero falar de um retorno, assim. O primeiro vídeo que eu mandei, o segundo, chegou um dia sábado de tarde ou domingo de manhã, eu recebi um vídeo. Um vídeo da Cida dando retorno de um vídeo meu. Eu falei, nossa, eu acho que era sábado de manhã ou domingo de É manhã. domingo de manhã. Eu falei, nossa, domingo de manhã recebendo um retorno da Cida. Gente, ela é muito rápida, é muito mais do que rápida, assim, ela é minuciosa. O que as pessoas falaram em outras lives, a Milene, eu acho que a Milene falou domingo, Foi. o muito legal é assim, independente do nível de comunicação que as pessoas precisam, a Cida olha para cada aluno e ela avalia dentro daquela necessidade que a pessoa trouxe, até onde ela precisa ir, quais pontos ela precisa melhorar. E isso daí faz toda a diferença, porque o que uma pessoa levaria anos para resolver, a Cida vai lá e aponta, olha, vamos mexer nisso. É, porque às vezes não adianta, sabe, falar tudo. Às vezes as pessoas me dizem assim, Cida, mas tinha que melhorar tudo isso, isso. Eu falei assim, mas não está no tempo de melhorar tudo, tudo, tudo. Então, é importante a gente saber que cada passo te leva para um andar a mais, para um lugar diferente. Mas se você coloca muita pressão num aluno também, num primeiro momento, o aluno já diz, meu Deus, eu sou péssimo. E não, às vezes é um negocinho que você tem que trabalhar e aquilo já desencadeia uma série de outras melhorias. Eu gosto muito disso. Tanto que essa história de dar um feedback no domingo, eu, por exemplo, eu gosto de acordar no domingo, tomar um café da manhã, às vezes até tiro foto do meu café da manhã de domingo, porque eu adoro café da manhã. É a minha alimentação que eu mais gosto, assim. E eu tenho meu hábito de tomar o café e deixar meu último golinho ali para saborear aquilo como se fosse eterno. E é nessa hora que eu gosto de olhar também para as coisas que eu estou fazendo e tal. E analisar vídeos dos alunos é uma coisa que eu gosto muito. Não é uma obrigação, não é uma coisa que eu diga, ai, estou trabalhando, estou fazendo aqui. Não, eu gosto de ver como é que estão as coisas. E naquele dia, especialmente, eu estava com vários vídeos. Foi um momento que vários alunos mandaram os vídeos e eu falei, quero ver como é que estão essas coisas aí, né? Assim como eu fiz isso nesse final de semana e resolvi não dar feedback para ninguém, porque eu falei, agora esse feedback vai ser ao vivo. Agora na quinta-feira, amanhã, não, depois da manhã, hein, já que Já vocês estou vão ter. marcada, já tá anotado na minha agenda, quinta-feira, 20 horas, não perco por nada. Não perca por nada. Aqui Não. a Gisela está perguntando, esse acompanhamento vai ser nos 21 dias? E se tivermos dúvidas após esse período? Já faz tempo que acabou esses 21 dias, eles Já. continuam tendo. Se tem 6 meses de curso, porque é o tempo que você precisa para solidificar tudo que você está aprendendo, e isso é muito gostoso. Mas durante todo o período do curso, e muitas vezes até depois que você já acabou, você manda alguma coisa. Não tem essa história, sabe? Nunca deixei ninguém sem resposta, de dizer assim, ai, olha, já acabou o curso, eu não posso te responder. Isso, daí tá sempre, uma vez que entrou na área, já não sai mais, né, Jaqueline? Por isso que tá essa história. Você me falou agora
que você está formada há 25 anos, me deu até um negócio, porque você era estudante de jornalismo quando você ia lá no meu consultório perto do Hospital de Clínicas, lembra? Lembro. Não, não é bem 25, eu considero 25 porque eu comecei a trabalhar no segundo ano. Então, gente, vejam só. A Cida Stier, que está dando esse curso maravilhoso. Antes desse curso, ela já trabalha há muitos anos. Então, imagina, eu vou falar a minha idade, que não sou de falar. Eu tenho 46 anos. Eu conheci a Cida quando eu tinha, eu acho que eu tinha 20, Você era 20, bem 21, menina, né? 19. E daí eu tinha a voz rouca. Tinha a voz rouca, Tua sotaque de voz era Santa bem rouca Catarina. mesmo, eu Super lembro. rouca. Uhum. Super rouca, sotaque de Santa Catarina. E falei, Cida, eu tenho o sonho de ser repórter de TV. Mas com essa voz, meu Deus. Mas me disseram que você é muito boa, Cida. Teve um locutor da CNT que fazia a leitura, a gravação dos offs da previsão do tempo. Eu E ele lembro falou, dele. olha, eu acho que foi o Camargo. Eu Seu falei, Camargo. quem é a sua fono? Ah, é Aparecida, Cida, A tal, fui. Cida. Daí eu fui. Eu falei, olha, se ele me disse que dá certo, eu vou tentar. E eu gostei tanto da Cida, eu senti tanta confiança. Gente, eu acho que ela fez dois trabalhos juntos extremamente difíceis. Um, a parte da minha laringe, das minhas cordas vocais, que eu tinha calo nas cordas Calo, você vocais. tinha Calo, nódulos, tinha né? calo, Calos nas cordas nódulos. É. vocais. Uhum. Então, era muito grave. E ela disse: não, vamos fazer esse tratamento. Ela não disse sim, você vai ficar curada. Ela não disse não, isso é grave. Ela disse: vamos fazer. E eu É não fácil de perguntei. resolver, só que a gente não pode falar que é fácil de resolver, porque senão não leva a sério, entendeu? Não é uma coisa difícil, é assim, né? Com o É, exercício certo é fácil de mas eu vi resolver. no exame, eram uns achados meio feios ali no exame É que o feio, otorrino mas fez. assim, tem a técnica certa para isso, né? Eu adoro É, esse negócio de pegar, quanto mais cabeludo o problema de voz, que eu gosto. Porque chega aquela voz bem rouca, aí você vai dando um jeitinho aqui, outro ali, vai dando exercício. Nossa, quando uma voz começa a melhorar, é muito gostoso. Bom, e daí, depois Jaqueline, do não quis te trabalho, interromper. não sei, poucos meses, 4, 6 meses, eu já não era mais afônica. E, paralelo, ela trabalhou a parte da minha voz, da qualidade, e o treinamento para TV e rádio. E daí eu fui chamada para fazer um teste. Um amigo disse: vamos fazer teste para reportagem da Rádio Independência, que agora ela Jovem é da Pan? Record, Jovem Pan. Uhum, uhum. Falei, eu vou, porque você também preparou muito bem, vou ter coragem. Fui. Fiquei em segundo lugar, teve eu e uma outra jornalista. A diferença é que a outra era formada e eu estava no segundo ano de faculdade. Ela declinou e eu entrei. E daí tinha que fazer matéria ao vivo, tinha que fazer matéria com Greca, com Lerner, coletiva de imprensa. Eu falei, olha, se eu cheguei até aqui, eu vou. Mas aquele é meu sonho de trabalhar em TV. Primeiro eu precisava resolver minha voz. É, Depois de resolver, conseguir ter uma voz, eu precisava ter uma preparação, uma segurança. Então, foi graças a esse trabalho. E daí, quando eu consegui o emprego, os colegas falaram: como você? Você está no segundo ano? Como é que você conseguiu? Eu falei: olha, eu fiz um trabalho com a Cida Stier e me dediquei e estou lá, tal. Então, assim, se não fosse o trabalho da Cida, eu não sei qual seria o caminho para trabalhar em reportagem em TV. Porque eu mas, trabalhei ó, em rádio e Jaqueline, trabalhei em TV. Cida, é, porque se você não tem esse traquejo, esse preparo, quem te oriente, é você passar ridículo um atrás do outro. Então, eu já cheguei, eu não passei ridículo, porque eu treinei bastante tempo no é, consultório com é. você e fiz oficina. Lembra que você fez uma oficina? Sim, as oficinas, eu tinha oficinas de Oficina de repórter. vídeo. Até hoje as pessoas me pedem isso, mas não tenho mais tempo de fazer. Agora, você sabe que tem aí uma história também engraçada, porque quando eu me formei, eu era muito novinha. Eu era uma pirralha. Eu ia trabalhar de bicicleta. Eu lembro que ia lá na TV Independência de bicicleta. Eu andava. Chegava lá, assim, né? Me ajeitava e ia para o estúdio, trabalhava com o pessoal. E, e esse meu lado meio meninona na época, assim, me abria muitas portas, porque eu não tinha muito medo das coisas, eu não tinha dificuldade para lidar com as situações, embora elas fossem bastante desafiadoras, porque quando eu comecei a trabalhar com um repórter, eu acho que eu já contei isso aqui, a primeira repórter que eu atendi, ela tinha voz muito nasal, inclusive ela já fez um depoimento que até eu gostaria de colocar isso
de novo nas páginas que eu coloco, porque foi uma das primeiras repórteres. Ela tinha a voz super nasal, a Cristina Grêmio, e a voz dela, simplesmente, ela transformou a voz com os exercícios e tal. E as pessoas das TVs, os jornalistas se encontravam e diziam, nossa, como tua voz está boa. E se veja como é que são as coisas. Foi isso que fez com que um fosse no consultório, outro fosse, e a coisa foi indo. E foi por indicação. E eu sempre digo isso, que os jornalistas me ensinaram a trabalhar com voz profissional, porque eles começaram a vir com uma grande expectativa de, bem isso que você falou, não, o pessoal falou que você dá jeito. E eu dizia, eu ficava olhando, mas quem é esse pessoal que diz que eu dou jeito? Mas aí eu falei, bom, vem aqui, vamos trabalhar e tal. E eu fui entendendo essa história, esse dia a dia do jornalismo de uma maneira muito, muito detalhada. E eu começava a entender por que um repórter usava bem a voz em tal lugar, por que lia mal um teleprompter. E eu fui ganhando esse espaço no meio e eu sou extremamente grata. Então, se alguém fala mal de um jornalista, ouve os desaforos, porque eu defendo com unhas e dentes o trabalho que é tão precioso, de todas as áreas do jornalismo, mas especialmente um repórter, ele vai para a rua, olha, ele dá duro, não dá, Jaqueline? É muito bonito o trabalho do jornalista. E veja como é que são as coisas. Por isso que eu digo que a gente tem que sempre se desafiar e buscar. Às vezes você diz, não, eu não tinha, a minha profissão, a fonoaudiologia, ela é muito, como eu posso dizer, na época, pense, isso... que eu trabalho mesmo dentro da TV aqui faz 26 anos, mas eu já trabalhava antes, porque os repórteres já me procuravam antes de eu ser contratada pela TV. E aí o que aconteceu foi que eu passei a me dedicar muito para os jornalistas como algo que realmente foi abrindo minha profissão para essa área de voz profissional. Mas aí, veja como é que é. As coisas vão mudando, o tempo foi passando e tal. E eu comecei a ter que lidar também com situações porque as pessoas, assim como você falou, eu vim aqui porque alguém me indicou e você vai dar jeito na minha voz. Era médico chegando, era político chegando. Imagine, eu era uma pirralha atendendo um candidato a governador que ganhou. Quer dizer, então assim, você vai ter que dizer, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Vai lá, estude e faça o teu melhor. E é em cima desse princípio que eu fui construindo também o trabalho que hoje está sintetizado em 21 dias. Quando você chega ali e fala, ai, puxa, 21 dias? Mas de muita relação, porque nada está ali, porque eu descobri lendo um livro, não, foi ali. Trabalhando com muitos clientes, fazendo aquilo dar certo para um, fazer dar certo para outro e tal. Então, eu sou muito grata, inclusive por você também, porque você faz parte da minha história. Sinto um orgulho muito grande, Jaqueline, de você estar sempre nas minhas lives, que vem com todo o teu carinho, sempre prestigiando, elogiando o meu trabalho. Não que eu seja movida a elogio, mas eu sinto assim o quanto que você quer que as outras pessoas também passem por esse processo como você. Então, eu sou muito grata por toda a tua animação no curso. Aliás, eu acho que eu vou ter que já liberar outro curso para você entrar, porque você vai fazendo a tua agitação. No... Eu vou refazer, né? Você falou que a gente tem 6 meses, eu fiz, eu falei, vou refazendo. E vou chamando as pessoas, eu falo, olha, primeiro eu pensei assim, nossa, para os inimigos a gente não deve contar isso. Eu falei, gente, mas eu não tenho inimigos. Para os concorrentes, eu falei, não, mas eu quero que os concorrentes melhorem também, porque... Todo mundo melhorando vai ficando muito bom, né? Mas eu fiquei tão feliz, eu falei, acho que eu só vou contar para as amigas. Será que para as pessoas que não são muito amigas eu vou contar? Eu falei, eu vou contar para todos, porque está todo mundo precisando de uma segurança tão grande, que é a comunicação que vai trazer. E quero fazer um parênteses aqui. Gente, todo esse método vem junto com amor. Que na hora que ela vai fazer um feedback de um vídeo, a gente sabe que tem 10 coisas para melhorar. Mas ela consegue dizer 5, 6 que está ótimo e ela coloca uma que precisa melhorar. E o jeito que ela coloca, mas o jeito que ela coloca, mas o jeito que a Cida coloca,
ela coloca de um jeito que isso se torna um desafio positivo, que você, Tem que nossa, ser. eu vou superar isso. Mas ela vai direto onde precisa. Eu falo, meu Deus! Chega a ser cortante. Eu falo assim, eu vi em algum vídeo do curso que alguém falou assim, não, foi a entrevista da Dai, da jornalista da RPC. A Cida é psicóloga. Sim, porque ela chega num ponto, ela fala assim, esse ponto precisa melhorar por isso. Ela fala pouco, ela é de falar pouco. Mas aquilo a gente fica pensando uma semana. Quando eu vou gravar um vídeo, eu falo assim, ai, a Cida falou sobre aquilo. Eu fui gravar um vídeo outro dia e lembrei. Cida falou que tem que ter mais sorriso e alegria. Eu falo, vamos sorrir. Isso Esse mesmo. assunto é ótimo. Vou pensar no benefício que as pessoas vão ter com esse assunto. Falei, mas eu É, vou gravar daquele jeito que eu nunca gravaria. Mas eu vou gravar como a Cida disse que tinha que gravar. E ficou ótimo. Mas eu falo assim, a Cida diria o quê? Cida diria, isso cadê a mesmo. animação? Ou Cadê a então, se não alegria do faz assunto? direito, ai, a Cida vai me matar. Se... Falo, meu Deus, esse assunto aqui. Eu falei, eu tenho que falar do teleprompter. Eu falei, gravei no teleprompter. Falei, vou colocar, porque você contou que um aluno gravou um vídeo e que foi tão bacana e que ninguém percebeu que ele estava lendo. Quando Uhum. uma amiga minha viu o vídeo e eu não falei que era teleprompter, daí eu falei, ai, eu usei uma técnica, o que você acha que é? Ah, eu achei que tá ótimo. Falei, então tá bom, então eu vou te contar. Foi com teleprompter. Então eu também vou colocar no grupo do Telegram do curso da Cida. Daí a amiga disse, meu Deus, isso é maravilhoso. Daí eu coloquei no grupo do Telegram dos amigos para dar uma estimulada pro pessoal gravar. E esses 21 dias, gente, ela fala, meia hora se dedique. Meia hora, depois que a gente gosta, a gente quer se dedicar 1 hora, 2 horas. Mas Porque pelo menos você a vê pessoa quanto tem que. melhora. Com certeza. E é gostoso, porque tem várias atividades, você vai intercalando uma, outra. Agora, Não tem eu. monotonia nesse curso, não tem monotonia, tem fortes emoções, muita Não, nem de técnica, um lado nem fortes de outro. emoções. Eu deixo minha equipe totalmente louca, fico louca também, porque agora eu coloquei um monte de atividade, uma perto da outra, para até sábado de manhã a gente vai fazer umas coisas aí, porque muita gente está com atividade à noite. Lilian está me falando aqui que a sobrinha dela, Maria Clara, fez inscrição hoje. Eu estou muito feliz. E eu também tenho uma tranquilidade de saber que o universo vai trazendo pessoas legais para o curso, porque é impressionante como as turmas são boas. Não tem ninguém que seja chato no curso, porque às vezes pode ter alguém assim. Não, nunca. Graças a Deus. Você só traz, Ai, você é uma Jaqueline, a pessoa gente vai iluminada, ter que só traz pessoas terminar. boas. A Obrigada gente vai ter pelo que convite. terminar, mas eu quero te dizer que você arrasou. Vou contar aqui um segredinho. É a primeira live que a Jaqueline está fazendo, assim, em dupla. Foi sensacional, hein? Adorei. Vamos depois ali no Telegram, as alunas aqui, vão lá dar uns coraçõezinhos para a Jaqueline, porque ela falou, não, eu quero participar e tal. Muito obrigada, muito obrigada. E te agradeço Obrigada, Cida. demais por tuas palavras, pelo teu depoimento, porque é isso que faz com que a gente leve a mensagem mais para frente. Então, um beijo para todos Beijo. vocês. Te vejo na quinta-feira, Jaqueline, com o feedback dos seus vídeos, tá bom? E os alunos Combinado. vão gravando aí os vídeos. E quem não fez inscrição ainda no curso, por favor, né? Não perca tempo, porque as inscrições não ficam por muito tempo no ar, tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo, Jaque. Bom descanso a todos.